Então, Camila, fala um pouquinho a sua vivência, né? Essa luta de levar a propagação, de falar sobre o autismo, né? Você teve uma experiência bacana na Espanha, que foi onde que você apresentou um artigo. Eu acho que foi assim a história. Como que foi a história? Para computar os créditos do doutorado, a gente faz uma publicação do artigo. E aí eu tinha de 5 a 10 minutos para fazer a minha explanação da minha pesquisa. E nisso eu, lá em cima, na universidade na Espanha, falando para todos sobre autismo, a minha vivência que eu tenho com meu filho, que eu falo que ele me levou muito além da pesquisa com ele mesmo. Eu quero mostrar para o exterior e para o Brasil como é a vivência, o que pode ser mudado. Eu falei através da prática do que eu vivo, que eu acho que não é melhor para isso, para o estudo. E a hora que eu terminei de apresentar, tinha um colega, né, que eu falo que é do doutorado, conheci lá, ele é juiz em Rondônia. A hora que eu terminei de apresentar, ele falou: nossa, eu admirei muito seu trabalho, eu também tenho uma filha com autismo, e você foi incrível na sua explanação de seu trabalho. Aquilo me agradeceu muito. Vendo o juiz de fora de Rondônia, que eu conheci no dia, pela explanação da minha explicação, que gostou muito. E todos os colegas, após isso, foi falando que me abraçou. E eu sempre falo que eu vivo por ele, para ele e para explanar para o mundo, né? O autismo, sobre, que eu digo, falo em questão do meu menino Álvaro. Só para a gente esclarecer, a Camila, ela é mãe, e o Álvaro, que é o filho dela, é portador aí da doença autismo. Fala um pouquinho do diagnóstico, como que foi, sua vivência também, que agora você tem esse intuito de levar, né, a informação. E nada melhor do que estar no meio acadêmico para passar essa informação, ter o acesso, as pessoas ter acesso à informação, que antigamente não sabia. A pessoa vamos colocar entre aspas, era considerada retardado, considerado um CID, uma doença qualquer, e não tinha tratamento, não tinha nada disso, né? Fala um pouquinho a sua experiência como mãe e levar essa informação como um projeto de educação. Eu falo que quando o autismo bate na porta, eu acho que ninguém está preparado. Inclusive, eu acho que eu não estava. Eu fui descobrir do Álvaro, era com 2 anos e meio, quando eu descobri o diagnóstico. A gente leva aquele baque, a gente fala que não é uma sentença, mas a gente precisa aceitar, fazer como organizar. Nisso eu estava já com 6 meses de mestrado, ou a cabeça minha, tipo, que virou um pouco ao receber o diagnóstico. Eu falei, como vai ser minha carreira agora? Querendo ou não, eu coordeno um curso e eu precisaria de ter paciência, precisaria lutar por ele também, porque dependendo, alguns médicos dão uns diagnósticos que a gente precisa processar e procurar melhor. Eu falo que eu fiz a minha dissertação também do mestrado, que é o autismo no mercado de trabalho e suas dificuldades entre a Constituição, que a gente precisa muito ter, como eu falo, aceitar o diagnóstico, e após aceitar o diagnóstico, eu falo muito em ter uma inclusão. Inclusão, né? De verdade, não no papel. Não no papel, porque muitas vezes a inclusão exclui, né? Ter aquele acolhimento, aquela efetiva inclusão, não somente colocar uma plaquinha e incluímos todos. E aí a gente sabe que na prática, todas as mães que vivem isso, que tem isso, não existe. Realmente, a gente sabe que a gente que precisa incluir nosso filho todos os dias e lutar pelos direitos dele, que é o que eu faço com o meu. E nisso foi me abrangindo vários leques, e eu estudo por isso, para dar um melhor para ele e para passar para o mundo isso. E você, quando estava fazendo aí o processo de mestrado, escrevendo o mestrado, tem muito material? Como que é essa busca de conhecimento? Tem coisas publicadas no Brasil? Ou teve que buscar coisa fora do Brasil? Eu busquei tanto fora como dentro do Brasil. Eu usava muito o Google acadêmico, baixava os artigos, comprei vários livros também na Amazon para estudar e para fazer minha pesquisa, para fazer a dissertação. Tem material? Tem material, a gente consegue achar. É um desafio enorme, mas a gente consegue. Então, para
para falar um pouquinho da sua dissertação de mestrado, ela foi de autismo, ela foi Sim, eu conhecimento nessa área. Nessa área. Minha dissertação foi a pessoa no espectro autismo, em relação entre a constituição e a inclusão no mercado de trabalho. Muitas das vezes, a gente sabe que hoje o autismo existe em níveis, né? Que é 1, 2, 3. A gente sabe, no fundo da minha pesquisa que eu fiz lá, deu 92 páginas. Depois, se você até quiser, eu disponibilizo para quem quiser a pesquisa. Dependendo daquele autismo, do grau dele que ele tem, não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu cheguei nessa conclusão. E aí aquela mãe vai ter seu filho para sempre e você vai, de acordo com as suas possibilidades, impossibilidades, enfrentar os seus desafios, né? Que a gente sabe que eles usam muito esse, como eu posso dizer, um termo mãe guerreira, mas eu falo que nem é isso. A gente precisa estar todo dia lutando contra, igual hoje mesmo. Antes de vir para cá, nós já foi psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, ele já teve hoje. E depois escola. E eu consigo ter esse apoio através do Sistema Único de Saúde? Como que tem disponível tratamentos? Não é tratamento, é uma reabilitação, inclusão pelo sistema? Sim, a gente fala das terapias, né? Existe pelo SUS, mas a gente sabe que tem uma fila enorme, cabe a gente a lutar, fazer denúncias no Ministério Público para que eu consiga a vaga para o meu filho. A gente recentemente inaugurou uma clínica no setor Dona Gersina, aqui da cidade, e o Álvaro até começou fazendo a ecoterapia, a única que tem é pelo SUS. Lá, hoje ele não precisa mais, ele teve uma evolução devido à quantidade de terapia. E aí ele não faz mais. Mas existe as terapias sim pelo SUS, demora. Na prática, vamos dizer, né? Que quem não conseguir particular ou até mesmo com plano de saúde, mas existe pelo SUS sim. E para aquela mãezinha que descobriu agora, né? Teve o diagnóstico, fechou um diagnóstico, que demora para fechar um diagnóstico também, né? Qual que é a sua mensagem que você deixa para essa mãe aí que tá assustada, né? Que eu falo que é a mesma coisa de, tem um câncer, é aquela coisa assim, no escuro, né? Aquela coisa de escuro, né? Que mensagem que você deixaria para essa mãezinha que teve agora, ficou sabendo hoje, vamos falar assim, que o filho é portador do espectro autista? Para essa mãe, o que eu digo? Chore o primeiro dia, o segundo. Foi o que eu fiz. Chorei o primeiro dia, fiquei meio sem rumo. Desculpa, acho que eu vou até me emocionar. Não tem problema. Chorei o primeiro dia, o segundo, mas eu falei, depois eu preciso levantar, porque a gente é mãe, e correr atrás, né? Correr atrás das terapias. Aceite seu filho como ele é. Eu falo que Deus capacita cada um de nós para lá na frente a gente entender também, porque o autismo me ensinou muito como ter mais paciência, aprender a lidar com o outro, a inclusão, porque realmente é um mundo, como eu tenho um filho mais velho normal, que não está dentro do espectro, que é totalmente um mundo diferente, que o autismo, para você mãe, ele não é uma sentença, e que você chore, espere, corra atrás das terapias e aceite seu filho como é. E lá na frente você vai ver o maior desenvolvimento que ele pode ter. Camila, foi sensacional tê-la aqui hoje. Muito obrigado, Camila. Valeu. Pronto? Pronto. Terminou.